O tema dessa mensagem é quebrando os ciclos negativos. Hoje Deus está operando em um nível para trazer sobre a tua vida um ciclo novo, uma estação nova. E não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Gênesis capítulo 20, nós vamos ler 3 passagens antes de começar essa ministração. Gênesis 20, do 1 ao 3 diz: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara sua mulher: ela é minha irmã. Assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus porém veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Diga comigo: Abraão mentiu. Ele disse que Sara era a irmã dele, e essa era uma meia verdade. Eles eram parentes, mas ele omitiu a parte de que ela era esposa dele. E essa mentira de Abraão, essa mentira foi transportada para a sua descendência. Olha o que está escrito em Gênesis 26, verso 7. 26, agora vai um pouco mais para frente aí, Gênesis 26, verso 7. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Agora quem está mentindo aqui é Isaac. Isaac replicando o que o pai fez. Chegou na terra estranha e disse: Rebeca é minha irmã. Não falou que era a mulher dele. Então o pai mentiu, o filho mentiu, e agora nós vamos ver que o neto de Abraão mentiu. O filho de Isaac fez a mesma coisa. Gênesis 27, verso 18 e 19. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Agora Jacó está mentindo. Abraão mentiu descaradamente, Isaac fez a mesma coisa, e agora Jacó. Então Abraão, Isaac e Jacó, no mesmo pecado da mentira, o mesmo erro, o mesmo comportamento errado. A falta de entendimento que uma atitude errada perpetua na tua descendência, cria um ciclo vicioso. A maioria das coisas com as quais nós lutamos, de alguma maneira começou conosco, e podem ter sido transmitidas em nossa linhagem familiar. Quando você aceita Cristo como teu Salvador, você se torna uma nova criatura, uma nova natureza. Mas você tem que entender que comportamento se aprende, e que muito do comportamento errado se leva, se transporta pelos genes. Então geralmente filhos carregam as coisas boas e as coisas ruins dos pais. Foi o que aconteceu com Abraão, com Isaac e com Jacó. Assim como você herda o DNA dos seus pais, que determina a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, que determina algumas facetas, o cabelo, você também herda atitudes, hábitos
e comportamentos daqueles que o precederam. Então nós carregamos parte de um histórico, parte de um comportamento, seja bom ou seja ruim. Você pode ver, geralmente, uma pessoa que faliu, mais cedo ou mais tarde o filho vem a falir de novo. E eu não estou falando propriamente de maldições, estou falando de comportamentos que se repetem, hábitos que se repetem. Pesquisas mostram como a depressão, a raiva, a baixa autoestima e os vícios, eles podem ser transmitidos também por meio do DNA. Daí você pergunta, puxa, então não tem jeito, de qualquer forma eu vou replicar as mesmas coisas que meu pai ou que meu avô acabaram fazendo. E a resposta para você é não. Você tem como quebrar esse ciclo. E eu vou mostrar para você hoje, através dessa palavra, que você não precisa ser um mentiroso como seu pai era, ou como seu avô era, ou como sua mãe era. Você pode traçar uma nova história, você pode viver algo novo. Isso depende da maneira como isso vai ser quebrado, porque nós pensamos que com Cristo zera completamente todo tipo de coisa do passado. Na verdade, a sua natureza foi recriada, mas a sua alma precisa passar por transformação. E não só a sua alma, como também efeitos de coisas que estão no seu DNA. Estava na sua linhagem, apareceu com você. Eu já vi famílias que não se dão bem, pais brigando, primos chateados, irmãos amargurados, avós em desacordo. Esse é um espírito de conflito que está na família, um espírito de divisão, e que continua sendo transmitido. E só existe uma maneira de quebrar isso, que é por meio de um posicionamento espiritual. Sem um posicionamento espiritual, você acaba replicando as mesmas coisas que seu pai ou a sua mãe fizeram, que seus avós fizeram. E é a coisa mais incrível, sabe, você luta. Eu já encontrei pessoas assim, que disseram, eu nunca quero colocar um pingo de álcool na minha boca, porque meu pai bebia, ou porque meu avô bebia, e isso trouxe problemas para minha casa. Mas parece que é algo que está sempre tentando a pessoa, sabe? E daqui a pouco ela está replicando aquilo que ela mesma reprovava. Ou seja, é como se fosse algo que ela não consegue se libertar totalmente, porque está sempre assediando ela de uma forma ou outra. E isso vai continuar passando de geração em geração, até que alguém se levante e diga, eu vou quebrar esse ciclo negativo. É por isso que é bom você rever o histórico da sua família, porque existem comportamentos errados que podem ter sido copiados até de forma inconsciente por você, e que agora você está replicando, e você pensa que isso é uma particularidade sua, e na verdade já era algo de família. Quer ver, tem pessoas que todos os negócios dela é enrolado, e se você parar para ver, o pai dela era enrolado, a mãe era enrolado também, ou o avô era enrolado. E volto a dizer, não estou falando de maldição, estou falando de um ciclo que não foi quebrado, e que de alguma forma aquela pessoa, ela está transportando isso com ela. Então, por mais que ela tente, sabe, ajustar as coisas nas finanças dela, é sempre uma vida atrapalhada. Então, por mais que ela não queira ter problemas com o filho, e ela ame o filho, ela proteja o filho, ela começa a ter os mesmos problemas que ela tinha com o pai ou a mãe dela. Problemas de rebeldia,
problemas, sabe, de mentira, de dissimulação, de manipulação. A pessoa prometeu para ela mesma: eu nunca vou fazer isso. Mas ela, quando ela se dá por conta, ela já está fazendo igual ou pior. Por isso que onde nós vemos um padrão de mediocridade, ou comprometimento e fracasso, na verdade isso também está ligado a uma ação espiritual, que está fomentando aquela pessoa a viver e a praticar as mesmas coisas que ela foi testemunha na sua infância. Quando você entende que esses mesmos espíritos estão atrás de você, então você pode ficar em guarda e começar a rejeitá-los ou lutar contra eles, para que isso não tenha mais perpetuidade na sua vida. Você foi chamado para estabelecer um novo padrão. Você é a exceção. Todos na sua família eram negativos, mas isso não significa que você também precisa ser. Então diga assim comigo: exceto eu. Através de você tem que ser quebrado isso. Eu não acredito que uma pessoa que se entrega a Cristo e que busca viver algo novo na sua vida, que ela é obrigada a viver as mesmas histórias que a família dela viveu. Eu creio que todo mundo pode viver algo diferente. Mesmo que na tua família tenha um histórico de pessoas falidas, você não vai ser uma pessoa falida. Mesmo que esteja num histórico da tua família pessoas viciadas, você não será viciado. Mesmo que esteja no histórico que todo mundo se odeia e é amargurado uns com os outros, isso tem que quebrar em você, exceto você. Olha o que está escrito em Números capítulo 25. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar como isso pode ser quebrado. Em Números capítulo 25, versos 7 ao 9, abre a Bíblia comigo lá, me acompanha, porque é importante, sabe, você acompanhar essa palavra, para você ver, não apenas o que tem que ser quebrado na sua vida, mas como ser quebrado. Números capítulo 25, do verso 7 ao 9. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Finéias era um sacerdote que viu uma praga tomando conta, e 24.000 pessoas já estavam mortas por causa dessa praga, porque alguém do povo de Israel estava se relacionando com alguém que não deveria, e Deus havia proibido isso. Então Finéias se levanta, ele entra na tenda que está esse homem e esta mulher, e ali ele interrompe a praga. Você não deve fazer a mesma coisa que Finéias, mas espiritualmente falando, você tem que se posicionar contra aquilo que está acontecendo em ciclos na tua família. Você tem o poder de quebrar a peste que pode estar se levantando contra a tua casa, contra a tua família. Você pode interromper esse ciclo de derrota, esse ciclo de tristezas contínuas. Minha oração é que Deus nos dê pessoas como Finéias, pessoas que se levantem, que não apenas aceitem a disfunção, que não apenas vivam com a derrota, mas que tenham coragem de fazer a diferença e pôr fim ao que limita. Você não deve aceitar a miséria, você não deve aceitar o sofrimento, você não deve aceitar os mesmos comportamentos se repetindo em você, você não deve aceitar
com que a sua família viva abaixo daquilo que Deus preparou para eles. Você não pode aceitar dar um passo para frente e 2 para trás. Talvez você veio de uma família que na vida deles tudo era travado. E a minha pergunta para você é: essa é a vontade de Deus para você? É o que Deus quer que você perpetue? Não, eu não acredito. Então há coisas negativas em nossa linhagem familiar que nós precisamos dar um basta e declarar que esse mal não pode viver na nossa vida, que esse mal não pode ter poder sobre nós. Tem coisas que não podem passar por nós, tem que interromper em nós. É isso que eu amo na história de Jacó, porque Jacó saiu como um mentiroso de casa, porque não adianta, gente. Quando algo se instala numa família, é como a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Abraão, uma pequena mentira; Isaac, outra pequena mentira; Jacó fez pior. Jacó não só mentiu, mas ele enganou o pai. E depois, lá na frente, ele encontrou alguém para tratar do mesmo engano, da mesma natureza que havia nele, que era um tio dele chamado Labão. Labão foi ruim para Jacó, até que Jacó foi confrontado no Val de Jaboque. Ele lutou com Deus, e a Bíblia diz que prevaleceu. E sabe por que ele prevaleceu? Porque ele não aceitou passar naquele lugar, voltar para casa do mesmo jeito. Ele não aceitou carregar esse estigma com ele, carregar, sabe, essa prisão espiritual dentro dele, essa limitação dentro dele. Ele decidiu: eu não quero sair daqui sem a tua bênção. E o Senhor disse: agora não te chamarás mais enganador ou mentiroso, agora te chamarás príncipe. Deus tem o poder, a sua bênção tem o poder de quebrar todo tipo de ciclo negativo na nossa vida. Não viva com a disfunção, quebre a disfunção. Bem, ninguém na minha família é bem sucedido, então eu serei bem sucedido, para que através da minha vida, meus filhos, meus descendentes possam ser abençoados. Foi feita uma pesquisa com 2 indivíduos completamente diferentes. Um deles não seguia os princípios da palavra de Deus, o outro seguia à risca os princípios. No final de alguns anos depois da pesquisa, foi constatado que aquele que não vivia debaixo de princípios, seus descendentes, seus filhos, seus netos, as pessoas que vieram daquela família, todos eles tinham uma vida totalmente disfuncional. Mas daquele que seguia princípios, dele veio juízes, dele veio grandes advogados, e inclusive um vice-presidente dos Estados Unidos. Então, nós podemos mudar a realidade dos nossos filhos, dos nossos netos, através da nossa decisão de buscar a bênção de Deus e de quebrar os ciclos negativos que nos acompanham. A gente mal consegue sobreviver. Alguns dizem: foi isso que te passaram, é assim que tem sido. Mas você é um Finéias, você é alguém que pode interromper algo na sua vida, através do seu posicionamento com Deus. Você é chamado para se elevar mais alto, você é chamado para pôr fim a essa praga que tem acompanhado a tua vida e a tua família. Deus te chamou para viver algo novo, através da tua entrega a Cristo, através do cumprimento de princípios. Você pode estancar esse ciclo negativo que tem atacado a tua vida e a tua família. Deus destinou você a quebrar o ciclo negativo.
a colocar a sua família no novo rumo e a alcançar patamares que você nunca antes viu, nem antes de você. Por isso, seus filhos, meus filhos, contam conosco. O destino dos seus bisnetos também está em jogo. O poder em você é maior que qualquer poder que esteja tentando impedi-lo. Diga comigo: eu preciso da coragem de Finéias para interromper aquilo que tem lutado contra a minha família. E às vezes é algo tão terrível, gente, porque às vezes, sabe, é como eu disse, de uma geração para outra, modifica, aumenta. Então às vezes a pessoa tem um descontrole emocional, e ela vai passar aquilo para os filhos dela, e depois na vida dos netos vai ser pior. Por quê? Porque o pecado ele amplifica quando ele não é estancado. Quando você defende a retidão, quando você se recusa a fazer concessões, quando diz: não, eu não vou andar com esses mesmos amigos que estão me segurando, você está quebrando um ciclo negativo. Você já ouviu aquele ditado? Parece que essa menina tem dedo podre, mas a mãe dela também tinha, a avó dela também tinha, e não é feliz com ninguém, e os ciclos se repetem na vida da pessoa, e ela não consegue, sabe, sair daquilo. Parece que ela entrou num vórtice, e ela está envolvida por aquilo, e está sendo tragada cada vez mais para baixo. Tem pessoas que estão me escutando, que nunca foram felizes na vida sentimental, talvez porque dentro da sua família alguém quebrou princípios, e agora você está quebrando princípios, e você está sendo tentado por coisas que você sabe que é errado, e você pensa assim: como que eu sou tentado por isso, se eu sei que é errado? É porque existe algo em você, que está sempre tentando levar você a repetir os mesmos erros que os teus pais cometeram, os mesmos erros, os mesmos erros. Eu vou dizer uma coisa para você: sabe aquele ditado que diz que um fruto não cai muito longe da árvore? Se você começar a fazer um comparativo, tem coisas que você repetiu da tua família, daí você diz: não, eu não replico tudo, mas uma parte sim. E é aí que você tem que entender que essas pequenas brechas e concessões que você está dando na vida estão fortalecendo as coisas negativas que você carrega nos seus genes, no seu DNA, na sua vida. Quando você rompe com a mentalidade negativa, acreditando mais alto, você ora com mais ousadia, você sonha mais alto, você verá a mão de Deus também mudar as coisas, romper com vícios e te tirar dessa disfunção, te promover a níveis que você jamais imaginou serem possíveis. Diga para a pessoa que eu preciso mudar a minha mentalidade para mudar o meu destino. Porque se você cair nos mesmos erros deles, você vai ter os mesmos resultados deles. E nós sabemos, tem resultados que nós carregamos que não são bons. Sabe, tem muita gente que rola na vida e nunca para em um lugar, nunca se estabelece, porque tem um espírito inquieto dentro dele. Tem um espírito inquieto, ele nunca está feliz com nada, nunca é bom, nunca é suficiente. E se você parar para ver, alguém da tua família também era assim. Daí você pergunta: e como é que eu vou quebrar esse ciclo negativo? Você vai quebrar esse ciclo negativo se posicionando em Deus, na vontade de Deus, ouvindo a Deus, se entregando ao propósito de Deus. Pense em todas as pessoas vivendo com a peste, e um homem se levantou e fez algo a respeito. Um homem quebrou um ciclo que estava matando mais de 24 mil pessoas. O quebrador de barreiras também está em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos vive dentro de você. E sim, há uma batalha em sua linhagem. A boa notícia é que você vai vencer.
Diga para a pessoa que está ao seu lado: reconheça a batalha e lute contra ela. Existem certos genes que estão só adormecidos aí dentro de você, dentro do seu DNA. Por isso não cometa o erro de acordar alguns deles. A Escritura diz: não dê espaço ao inimigo, não dê lugar ao diabo, não abra a porta. Isso está adormecido aí dentro, mas isso não pode despertar. O velho homem está morto. Não ressuscite ele vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida quebrando princípios. Você sabe que o pior do homem aflora quando ele permite, quando ele deixa com que os pecados comecem a dominá-lo, a perturbá-lo. Quando você olha para a sua linhagem familiar e vê coisas que causaram sofrimento e dor na tua casa, coisas que impediram as pessoas de atingirem seu potencial, é importante você reconhecer que esses genes foram transmitidos. Se você olhar para Davi, pecados que Davi cometeu, seus filhos cometeram também, os mesmos pecados. Salomão, olha só, Davi teve problemas sérios com Batseba. Salomão teve um pecado pior, porque deixou seu coração se contaminar, caiu profundo numa vida de impureza, numa vida imoral. Mesmo sendo sábio, mesmo tendo Deus na vida dele. Então nós precisamos, prestar atenção nos genes que nós carregamos e ir a Deus para crucificar o velho homem dia após dia, mortificar as obras da carne, nos render a Deus dia após dia, para que o velho homem não venha a dominar, a governar. Você tem o poder de desligar isso. Você tem o poder de quebrar esse ciclo negativo na sua vida, mesmo que seja amargura, baixa autoestima, raiva. Há um gene adormecido. Não o desperte, não abra a porta, porque você vai se sentir tentado. Quem na sua família era bravo? Quem na sua família tinha um descontrole? Cuidado para você não imitar o comportamento dessa pessoa. Mas se você abrir a porta para o pecado, ele vai exatamente aonde estão esses genes adormecidos. É por isso que muitas vezes nós temos pensamentos e ideias loucas que não são nossas, porque na verdade são comportamentos que estão ali adormecidos. Quando você olha para o seu histórico, pode haver coisas que são boas para outras pessoas, mas ao mesmo tempo você tem uma predisposição para aquilo que é mal. É por isso que nós precisamos dia a dia estar numa dependência constante de Deus. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo não só alguém se preparando para o propósito, mas eu vejo alguém guardando o seu coração em oração todo santo dia, para não se desviar do seu foco. Não vale a pena arriscar. O que você vai despertar? Quais genes você vai ativar? Deus disse a Finéias: porque você teve a coragem de intervir e acabar com essa praga, eu farei uma aliança de paz com você. Você e seus descendentes serão sacerdotes para sempre. Olha como Deus age. Quando alguém consegue quebrar um ciclo negativo, quando você se levanta e põe fim a uma praga, quando interrompe a bagagem negativa, o vício, a depressão, a carência, Deus diz: não só honrarei você e sua família, mas também mostrarei favor aos seus descendentes. Deus coloca uma bênção duradoura sobre a nossa linhagem familiar.
quando cumprimos princípios, quando obedecemos a Deus. Olha para Abraão, somos sementes de Abraão, e fomos favorecidos, porque ele foi pai da fé. Como eu disse para vocês, Jacó acordou na manhã seguinte ao casamento, quando ele casou com a filha de Labão. Ele olhou para a cama e viu a outra irmã, e se surpreendeu, porque agora ele tinha sido enganado pelo sogro. Esse mesmo espírito estava em Rebeca, na mãe de Jacó. Você vê como as coisas dão uma volta e acabam atingindo a pessoa? Olha, só presta atenção. Labão era esse homem que não tinha princípio. Aí a mãe de Jacó, que era irmã de Labão, de uma forma, eu posso dizer, desonesta, ela ensaia para que Jacó herdasse a bênção no lugar do irmão. A própria mãe prejudicando um filho e favorecendo o outro. Daí você olha para frente da vida de Jacó e você vai ver Jacó favorecendo mais José e Benjamim do que os outros irmãos. Ou seja, gente, tem certas coisas que acontecem dentro de uma família que na verdade são só pecados replicados. É um ciclo que não foi quebrado. De repente você era 3 irmãs, 5 irmãs, e tinha uma que era a mais favorita. Talvez você fosse a mais favorita, e agora você tem 2, 3 filhos, tem um que é mais favorito. Você não ama todos igual. Daí você diz: puxa, como é que eu nunca me dei conta disso? É porque existe algo que tem que ser quebrado na tua vida, e que enquanto não for quebrado na sua vida, isso vai perpetuar, porque é um comportamento. Pergunta para a pessoa: pessoal, já viu esse tipo de coisa acontecer aí na sua vida? É interessante como essas características negativas, elas continuam sendo transmitidas. É a mesma coisa hoje em dia. Pode ser um espírito de baixa autoestima. Todos dentro de casa se sentem indignos, não bons o suficiente, não atraentes. E você está sentindo a mesma coisa que a tua família sente. Você tem que ser um Finéias na sua casa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na tua empresa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida dos teus filhos e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida do seu marido e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que desligar alguns genes. O espírito de mediocridade faz sempre as pessoas pensarem que elas não são nada. Sabe, e isso muitas vezes é um comportamento que foi aprendido. Às vezes você teve um pai na infância que era muito bravo, e que quando chegava as visitas, dizia para você: não fale nada. E se der alguma coisa para você, só agradeça, mas não peça. E agora, sabe, você é convidado para estar numa casa bacana, com pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Aí você chega para sentar, sabe, na mesa de jantar ou na sala, você é convidado para entrar e você fica com aquela vergonha dentro de você. E daí as pessoas começam a chegar, quando tinha poucas pessoas na sala, sabe, você se sente até tranquilo, mas começa a chegar mais gente, você já se sente a menor pessoa ali dentro, e você decide ir embora antes.
e você acaba se isolando daquelas pessoas, porque existe um gene em você, existe um comportamento em você que foi aprendido, que você não é digno de falar, e que quando chegar alguém mais importante, alguém que tem mais autoridade, você tem que ficar calado. Ou seja, tem coisas em nós que podem estar bloqueando o nosso futuro, e nós estamos replicando essas coisas de forma normal. Entende o que eu estou falando? Deus nos mostra na sua palavra que nós temos que ser um Finéias e quebrar as crenças limitantes. Essas batalhas que você não escolheu, batalhas que não começaram com você, elas foram passadas adiante, mas podem terminar com você sendo um Finéias e declarando: eu não vou ser assim, Deus vai me dar força. Eu escutei uma coisa interessante essa semana. Eu estava preparando uma das palavras das orações essa semana, e eu cheguei numa parte, sabe, dos meus estudos, que nós não podemos pedir a Deus para não ter problemas, mas nós podemos pedir a Deus forças para vencer os problemas. Talvez você, sabe, vai ter que lidar com algumas coisas a vida inteira. Peça força a Deus para continuar, apesar das limitações, apesar daquilo dizendo: não, você não é digno, não, você não é bom, não, você vai ser rejeitado, não, você não vai ser aceito. Peça força a Deus e diga: Deus, me dá força, para que apesar dessas vozes contrárias, eu continue indo para frente. Você pode quebrar esse ciclo negativo e ser aquele que dá um novo rumo para a sua família. No Antigo Testamento, Deus ordenou a Saul que fosse e matasse todos os amalequitas. O que fez o rei poderoso? Foi lá, matou tudo, mas deixou Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Olha só, aquilo que você deixa vivo, eu volto a dizer, aquilo que você deixa vivo, mais tarde vai dar dor de cabeça para você. É por isso que a Bíblia fala de uma total transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então teu pai ou a tua mãe eram pessoas desconfiadas de carteirinha. Você está sempre desconfiado. Teu pai nunca quis crescer na vida. Chegou um momento que você também não quis mais crescer. Isso é um ciclo que está se repetindo na tua vida. Sua mãe se ofendia com tudo, e agora você é esse tipo de pessoa que também se ofende com tudo. Eu acho que está sendo muito forte essa palavra, porque, sabe, quando eu vejo que as pessoas ficam em silêncio assim, eu começo a ver, puxa, a coisa está sendo muito... Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Quantos de vocês conhecem a história da rainha Esther? Você sabia que Amã, aquele que era o arqui-inimigo de Israel, do povo de Israel que estava lá, Amã era descendente direto de Agag, que Saul havia deixado vivo? Ou seja, o homem que queria destruir o povo de Israel, o homem que queria que Mardoqueu saísse da frente dele, era o homem que vinha de uma linhagem de alguém que deveria ter sido eliminado e não foi. Aquilo que você não mata de errado em você, mais cedo ou mais tarde volta para te incomodar. É por isso que tem certos pecados que a gente tem que enterrar com a graça de Deus. Tem certos vícios que a gente tem que enterrar. Sabe, aquilo que você não gostava na sua família, você vai ter que pedir a Deus força para você não repetir os mesmos resultados. É por isso que, se você não se levantar e pôr um fim ao que está te impedindo,
daqui a centenas de anos, sua família ainda pode estar lutando contra isso. Você sabe quantos anos se passou desde que Saul deixou Agag vivo até Ester enfrentar ele novamente, um descendente da linhagem de Agag? 500 anos. Olha como um comportamento ele é replicado, olha como um comportamento ele é levado por mais tempo do que a gente imagina. Então, sabe, não se trata só de você viver algo novo, se trata também de você ser alguém disruptivo dentro da tua casa, dentro da tua família. É o ditado que as pessoas usam aí: se você não vem de uma família rica, que uma família rica venha através de você. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado: eu estou aqui hoje para quebrar ciclos na minha vida. Deus colocou novos genes em você, a força em seus genes, a liberdade nos seus genes, a saúde, a abundância, a vitória, a sobrenatural nos teus genes. Aleluia, aleluia. Você entende o que Deus está falando conosco hoje aqui? Eu creio que nós podemos mudar o nosso futuro. Eu creio que nós podemos mudar a nossa realidade. Eu li uma história essa semana a respeito de um homem que se tornou gerente de uma grande empresa. E daí ele começou a liderar aquela empresa e começou a se juntar com más amizades, maus relacionamentos, e começou a cair muito feio no vício da bebida. E a bebida levou tudo dele, levou inclusive o trabalho dele, levou a família dele. E quando ele estava numa sarjeta, numa pior, ele começou a chorar, porque ele lembrou que o pai dele também havia perdido tudo, que também havia sido gerente de uma grande fábrica, mas que começou a beber igual a ele. E quando ele entrou nesse cargo da empresa, ele dizia não para toda festinha que ele ia. Ele dizia: não, eu não bebo. Ele falava para todo mundo: eu não bebo. Mas chegou um dia, sabe, que aquele gene que estava nele estava levando ele para a bebida, e aquilo ali incendiou ele e levou ele para o erro. E claro, ele tomou a decisão. E quando ele estava lá na sarjeta, ele pediu ajuda para Deus e disse: Deus, eu não quero terminar assim, eu estou igual ao meu pai. Então esse homem aceita Cristo, sua vida é restituída, sua família é restituída, um novo emprego aparece, e ele então ensina para os seus filhos exatamente isso, que é possível quebrar, sabe, um ciclo negativo, quando você vive sob um poder maior. Eu quero afirmar para você, de repente você entrou aqui, você nem sabe por que entrou, e Deus está falando para você: se você viver sobre um poder maior, você não vai voltar mais para aqueles pecados. Eu não estou dizendo que aqueles pecados não irão assediar você nunca mais, eles podem assediar, mas se você pedir força a Deus, se você buscar força em Jesus Cristo, nunca mais você vai voltar para aqueles velhos hábitos, para aquela vida velha, para aquilo que você se envergonhou um dia. O Senhor manda dizer para você: eu estou te dando o poder que eu dei para Finéias, o poder para você não voltar para o mesmo lixo que você veio, o poder para você viver algo novo na sua vida. Fica de pé junto comigo. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, nesse 5º domingo da profecia, que o destruidor de genes ruins está aqui, e ele se chama Jesus Cristo. E sabe, eu não posso passar à frente
antes de fazer uma oração. Essa oração que eu irei fazer hoje aqui é em favor de toda pessoa que inclusive está aí me ouvindo online nesse momento, e que de repente está, sabe, envolvido num vício, num pecado, numa coisa errada, e que está replicando os mesmos padrões de família. Está na hora de você pedir força a Jesus Cristo, a invocar o nome dEle. E se você não é salvo ainda, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Aí você diz: como é que eu faço isso? Reconheça a sua humanidade, reconheça a sua limitação, e diga a Deus: eu não quero mais viver como eu tenho vivido. Eu quero ser um Finéias na minha casa. Eu quero ser alguém que quebre essa praga maldita. Eu quero ser alguém que através da minha vida, minha família seja restaurada. Através da minha vida, a justiça reine no meu lar. A vida de Deus reine em mim. Uma vez me perguntaram: por que Jesus, lá na cruz, quando um dos ladrões vira para ele e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí me perguntaram assim: uma pessoa que vive a vida inteira fazendo as coisas certas, e no final ela não vai para o céu, não é justo com que aquela pessoa que viveu a vida inteira fazendo o que é errado, e de repente ela morrer e ir para o céu? Deus não pode ser um Deus injusto. Essa pessoa me falou. E eu disse que aquele ladrão que aceitou Jesus e que disse a ele: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, aquele homem, ele teve uma rendição total e completa a Cristo. Há pessoas que às vezes ficam anos numa igreja, 20, 30 anos, e nunca se renderam a Cristo. Nunca se renderam. Não se trata só de não fazer o que é errado, se trata de se render a uma força maior do que você, a um poder maior do que você, e você viver debaixo desse poder, reconhecendo sua limitação. É que hoje nós queremos ser donos de tudo, nós queremos ser senhores de tudo, nós queremos ter a razão de tudo, e não é dessa forma que você vai acessar o sobrenatural. É reconhecendo, sabe, que você é fraco sem Deus, é reconhecendo que você é limitado sem Deus, é reconhecendo que Ele tem que ser o Senhor da tua vida. E eu quero hoje fazer essa oração para todo aquele que quer aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, e também para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas entenderam através da mensagem que alguns pecados estão se repetindo, e que é necessário quebrar esse vínculo, quebrar essa gene ruim. Se você quer fazer essa oração comigo, aceitando Cristo, ou reconhecendo a força dEle, quebrando alianças ruins, genes ruins, levante a sua mão direita para o alto e diga assim junto comigo: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és Senhor, e somente Tu podes me dar esse poder para quebrar aquilo que me assedia, aquilo que tenta me arrastar para viver um comportamento que não é meu. Que a partir de hoje, uma nova vida, uma nova natureza, por meio de Jesus Cristo e da Sua palavra, possam florescer na minha vida, e aquilo que me assediava há minutos antes, a partir de agora, eu declaro: não tem mais poder sobre minha vida. Me rendo a Jesus Cristo, totalmente e incondicionalmente, faço aliança com Ele, e declaro: Cristo é meu Senhor, é Senhor da minha casa, e Senhor da minha descendência. Eu irei servi-lo
todos os dias da minha vida eu recebo da força dele, desse poder maior, está sobre mim, nunca mais serei igual, em nome de Jesus, amém e amém.